Mariana nunca imaginou que um simples passeio em uma joalheria acabaria se tornando o pior dia de sua vida. Ela entrou como cliente, mas saiu algemada como se fosse uma criminosa. Humilhada, julgada e desacreditada, foi levada pela polícia sem provas, apenas por suposições e preconceito. Mas o que ninguém ali sabia era quem era o homem para quem ela queria comprar aquele presente. E quando ele apareceu, os policiais perceberam que cometeram o pior erro de suas vidas. Mariana acordou naquele dia animada. Era uma data especial para seu marido, Ricardo, um juiz renomado que havia acabado de ganhar um caso importante. Como forma de comemoração, decidiu presenteá-lo com um relógio sofisticado. Depois do trabalho, seguiu para a joalheria Delacroix, uma das mais caras da cidade. Assim que entrou, sentiu os olhares das vendedoras e do segurança recaírem sobre ela. Fingiu não notar, acostumada a esse tipo de situação, mas o desconforto era inegável. Enquanto analisava os relógios em uma vitrine, uma funcionária se aproximou. O tom de voz era educado, mas carregado de arrogância. Esses modelos são bem exclusivos. A senhora tem certeza de que deseja ver essa coleção? Mariana não se abalou. Sorriu e respondeu com naturalidade. Sim, quero algo especial para o meu marido. A vendedora hesitou, como se esperasse que Mariana desistisse, mas ao ver que ela realmente queria comprar, forçou um sorriso e começou a mostrar as peças. Minutos depois, enquanto Mariana avaliava qual modelo escolher, ouviu cochichos entre as funcionárias. O segurança se aproximou discretamente e se posicionou ao lado da porta, como se estivesse esperando algo. Foi quando o alarme da loja disparou. As conversas cessaram e todos os olhares recaíram sobre Mariana. Assustada, ela olhou em volta sem entender o que estava acontecendo. A gerente da loja se aproximou, o rosto fechado, e disse em um tom firme: Senhora, vamos precisar revistar a sua bolsa. Mariana ficou paralisada por um instante. O quê? Mas por quê? A gerente cruzou os braços impaciente. É só um procedimento de segurança. Não vai demorar. O constrangimento era enorme. Os outros clientes observavam com curiosidade e desconfiança. Mariana sentiu seu rosto queimar de vergonha, mas não tinha nada a esconder. Abriu a bolsa e a colocou sobre o balcão. A gerente revirou cada item, jogando suas coisas sobre o vidro da vitrine, sem o menor cuidado. Depois de alguns segundos de busca, não encontrou nada, mas ao invés de se desculpar, olhou para Mariana com desdém. Melhor esperarmos a polícia. Mariana arregalou os olhos. Polícia? Você está me acusando de roubo? A mulher deu um pequeno sorriso sarcástico. Apenas estamos seguindo o protocolo, senhora. A raiva subiu pelo peito de Mariana. Sabia exatamente o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse reagir, 2 policiais entraram na loja. Foi ela? Perguntou um dos oficiais, olhando diretamente para Mariana, sem ao menos questionar o que havia acontecido. A gerente apenas confirmou com um aceno. Vem com a gente, senhora. Precisamos levar a senhora para a delegacia. Mariana se sentiu engolida por um pesadelo. Ela tentou argumentar, explicar que não havia feito nada, mas os policiais sequer deram atenção. A humilhação ficou completa quando sentiram a necessidade de algemá-la ali mesmo, no meio da loja lotada. Os clientes a observavam. Alguns murmuravam, outros filmavam com o celular. Nenhuma voz se levantou para defendê-la. Naquele momento, Mariana sentiu a pior dor que alguém pode sentir, a dor da injustiça. Mas aqueles policiais mal sabiam o que os aguardava. O trajeto até a delegacia parecia interminável. Mariana estava sentada no banco traseiro da viatura, com as mãos algemadas, sentindo os olhares dos policiais pelo retrovisor. Eles riam entre si, como se estivessem lidando com mais um caso qualquer. Deve ser só mais uma dessas que entram nesses lugares para causar, murmurou um deles. Mariana quis gritar, se defender, exigir respeito, mas sabia que naquele momento
ninguém a ouviria. Ao chegarem à delegacia, os policiais a empurraram para dentro, como se ela fosse uma criminosa perigosa. Foi colocada contra a parede para uma revista. Mesmo sem encontrarem absolutamente nada, a trataram com desconfiança. Acha que a gente não conhece esse truque? Deve ter passado para um cúmplice antes da abordagem. Zombou um dos policiais. Eu não fiz nada, Mariana exclamou, sua voz saindo mais trêmula do que gostaria. Você pode contar essa história depois, dona. Agora fica quieta. Ela foi jogada dentro de uma cela fria e imunda. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Estava ali, presa sem qualquer prova, apenas por um julgamento precipitado, baseado em suposições e preconceito. Passaram-se minutos, depois horas. A fome apertava e o cansaço pesava em seu corpo, mas o pior de tudo era a indignação. Pediu diversas vezes para ligar para seu marido, mas sempre recebia a mesma resposta indiferente. Mais tarde. O juiz tem coisa mais importante para fazer do que ouvir isso. Ela estava sozinha. E naquele instante se perguntou quantas outras pessoas tinham passado por aquilo, sem ninguém para ajudá-las. O tempo continuava arrastado quando, do nada, o clima na delegacia mudou. Um dos policiais que aprenderam recebeu uma ligação e, de repente, sua expressão se fechou. Outros policiais ao redor começaram a cochichar. Havia algo errado, ou melhor, algo muito certo prestes a acontecer. Foi então que a porta da delegacia se abriu, e a presença que entrou fez até o delegado se levantar. Os policiais que antes riam dela agora estavam sérios. Alguns ficaram visivelmente nervosos. Afinal, o homem que acabara de chegar não era qualquer um. E a partir daquele momento, Mariana não estava mais sozinha. O silêncio tomou conta da delegacia. O homem que acabara de entrar exalava a autoridade, e sua presença fez os policiais, antes tão seguros de si, trocarem olhares apreensivos. Ricardo não precisou levantar a voz para que todos percebessem que a situação tinha mudado. Seu olhar era sério, carregado de indignação. "Onde está minha esposa?" perguntou, sem desviar os olhos do delegado. O policial que liderou a prisão de Mariana se adiantou. Tentou manter o tom de sempre, mas sua postura já não era tão confiante. "Juiz Ricardo, sua esposa foi detida sob suspeita de furto em uma joalheria." Ricardo interrompeu com um olhar frio. "Suspeita? E qual é a prova que vocês têm contra ela?" Silêncio. O policial pigarreou, tentando se justificar. "Bem, o alarme da loja disparou e os seguranças chamaram a gente. E vocês fizeram a abordagem com base apenas nisso? Algum dos senhores viu minha esposa roubando alguma coisa? Encontraram qualquer evidência contra ela?" Mais uma vez, silêncio. O delegado, percebendo a gravidade da situação, se adiantou. "Dr. Ricardo, não houve intenção de cometer nenhum erro. Só seguimos o protocolo." Ricardo respirou fundo, segurando sua raiva. Olhou ao redor, encarando cada policial presente. Se isso é protocolo, então há algo muito errado na forma como vocês trabalham. Porque o que eu vejo aqui não é justiça. É um erro grave, baseado em preconceito. Os policiais começaram a baixar a cabeça. Alguns evitavam encará-lo diretamente. "Quero minha esposa livre." "Agora", disse Ricardo, sem dar espaço para discussão. O delegado acenou rapidamente para um agente que correu até a cela onde Mariana estava. Quando a porta se abriu, Mariana saiu com o olhar firme. Por mais que estivesse emocionalmente abalada, não deixaria que vissem sua dor como fraqueza. Ricardo caminhou até ela e segurou sua mão com força, como se dissesse, sem precisar de palavras, que tudo ficaria bem. Mas antes de sair, virou-se novamente para os policiais e disse com a voz carregada de autoridade: "Isso não acaba aqui." E os policiais sabiam disso. O caminho de volta para casa foi silencioso. Mariana estava exausta, ainda tentando processar tudo o que havia acontecido. Ricardo segurava o volante, com firmeza, a expressão fechada, sem esconder sua indignação.
Assim que chegaram em casa, Mariana desabou no sofá. Só então percebeu como seu corpo tremia. A humilhação ainda queimava dentro dela. Eles riram de mim, Ricardo. Me trataram como lixo. Ricardo se ajoelhou à sua frente, segurando suas mãos. Isso não vai ficar assim. Ela conhecia o marido. Sabia que quando ele dizia algo desse jeito, era porque iria até o fim. Naquela mesma noite, Ricardo acionou seus contatos. Primeiro, ligou para um amigo promotor, explicando todo o ocorrido. Depois, para um jornalista influente, que já havia denunciado casos parecidos. Na manhã seguinte, a história estava estampada em sites de notícias. Mulher negra é humilhada e presa injustamente. Em joalheria de luxo. A repercussão foi imediata. Nos comentários, pessoas se revoltavam. Alguns compartilhavam experiências parecidas. Outros pediam punição aos responsáveis. Enquanto isso, na delegacia, o clima era de desespero. O delegado recebeu uma ligação da corregedoria logo cedo. Os policiais envolvidos na prisão de Mariana foram chamados para prestar esclarecimentos. Isso virou um pesadelo, resmungou um dos agentes. Como a gente ia saber que ela era casada com um juiz? O delegado bateu a mão na mesa. O problema não é quem ela é. O problema é que vocês cometeram um erro grave, mas já era tarde. Ricardo havia acionado todos os meios possíveis para garantir que cada pessoa envolvida fosse responsabilizada. E aquilo era apenas o começo. A repercussão do caso se espalhou rapidamente. Não demorou para que as imagens de Mariana, sendo algemada na frente da joalheria, começassem a circular nas redes sociais. A indignação pública crescia a cada minuto. A corregedoria da polícia abriu uma investigação formal. O delegado foi chamado para prestar esclarecimentos, assim como os policiais envolvidos na prisão de Mariana. Quando chegaram à sede da corregedoria, perceberam que a situação era séria. Foram recebidos por um supervisor que os olhava com frieza. Vocês têm ideia do estrago que causaram? O silêncio foi a única resposta. Prisão sem provas, abuso de autoridade, injúria racial. Vocês realmente acharam que isso ia passar despercebido? Um dos policiais tentou argumentar. Doutor, a loja chamou a gente. Só seguimos o protocolo. O supervisor bateu a mão na mesa. E o protocolo inclui humilhar uma pessoa sem provas? Algema no meio da rua. Vocês revistaram a mulher e não encontraram nada. Por que insistiram na prisão? O desconforto era visível nos rostos dos policiais. Eles sabiam que tinham cometido um erro, mas agora estavam encurralados. No fim do interrogatório, veio o golpe final. Vocês estão afastados de suas funções. Imediatamente, as palavras caíram como uma bomba. O desespero era evidente. Mas, doutor, isso vai arruinar nossas carreiras. Não foram vocês que fizeram isso. Foram suas próprias escolhas. Agora, lidem com as consequências. Enquanto isso, a joalheria Delacroix tentava desesperadamente conter a crise. O nome da loja estava envolvido em um escândalo e clientes começaram a cancelar compras. As redes sociais estavam repletas de comentários negativos. A direção da joalheria tentou divulgar uma nota de esclarecimento dizendo que lamentava o ocorrido. Mas não adiantou. A revolta do público era grande demais. Mariana acompanhava tudo, ainda tentando assimilar o impacto da situação. Ricardo, por outro lado, não demonstrava sinais de que pretendia parar por ali. Ainda falta muito para a justiça ser feita, disse ele determinado. Aqueles que a humilharam ainda não tinham sentido todo o peso da lei. Os dias se passaram. Mas a repercussão do caso só aumentava. O afastamento dos policiais não era o suficiente para Ricardo. Ele sabia que sem uma punição real, o caso acabaria sendo esquecido como tantos outros. Por isso, deu um passo adiante. Junto com seu amigo promotor, entrou com uma ação formal contra os policiais envolvidos, acusando-os de abuso de autoridade, injúria racial e prisão ilegal.
O caso se tornaria um marco, um exemplo de que esse tipo de atitude não passaria impune. A joalheria Delacroix também não escapou. Mariana e Ricardo processaram a empresa por danos morais e discriminação racial. A defesa da joalheria tentou argumentar que tudo não passava de um mal-entendido, mas as imagens das câmeras de segurança e os testemunhos das próprias funcionárias não deixaram dúvidas. Os advogados da loja sabiam que perderiam o caso. Em uma tentativa de reduzir o prejuízo, ofereceram um acordo financeiro a Mariana, mas ela recusou. Isso não é só sobre dinheiro, disse. É sobre respeito. A pressão pública continuava. Protestos foram organizados em frente à delegacia e à joalheria. O caso foi discutido em programas de TV e Mariana recebeu mensagens de apoio de milhares de pessoas que se identificaram com sua história. A polícia, tentando controlar a crise, anunciou que os agentes afastados seriam formalmente julgados e poderiam perder definitivamente seus cargos. Naquela noite, quando Mariana e Ricardo assistiam à notícia na TV, ela finalmente sentiu um alívio. Você conseguiu, disse, olhando para Ricardo com gratidão. Nós conseguimos, ele respondeu. Mas para Mariana, aquilo não era apenas sobre sua própria história. Quantas pessoas passam por isso e não tem ninguém para ajudá-las? Foi então que ela tomou uma decisão. A luta não terminaria ali. Com o tempo, a poeira do caso começou a baixar, mas a indignação de Mariana não. A humilhação que sofreu a marcou para sempre, mas ela sabia que poderia fazer algo a respeito. Foi então que teve uma ideia. Ricardo, eu não quero que essa luta acabe aqui. Quero ajudar outras pessoas que passaram pelo que eu passei. Ricardo sorriu, orgulhoso. E como você pretende fazer isso? Ela já sabia a resposta. Nos meses seguintes, Mariana e Ricardo criaram um projeto de assistência jurídica gratuita para vítimas de discriminação e injustiça. O objetivo era claro, garantir que ninguém mais fosse preso ou humilhado sem provas, simplesmente por suposições. O projeto rapidamente ganhou apoio. Advogados voluntários se juntaram à causa e doações começaram a chegar. O nome de Mariana se tornou símbolo de resistência e luta contra abusos de poder. A história dela foi compartilhada por milhares de pessoas. Programas de televisão queriam entrevistá-la. Pessoas que passaram por injustiças semelhantes começaram a procurá-la para pedir ajuda. Um dia, enquanto caminhava pela rua, uma mulher a reconheceu e se aproximou. Você não me conhece, mas quero te agradecer. Depois da sua história, tive coragem de denunciar um abuso que sofri. Se não fosse você, eu teria ficado calada. Mariana sentiu um nó na garganta. Aquilo significava mais do que qualquer processo vencido. Naquela noite, enquanto olhava para Ricardo, percebeu que todo o sofrimento que enfrentou não foi em vão. A luta estava apenas começando. O tempo passou, mas Mariana nunca esqueceu o dia em que foi algemada injustamente. A dor da humilhação ainda existia dentro dela, mas agora tinha sido transformada em força. O projeto criado por ela e Ricardo cresceu, ajudando pessoas que foram vítimas de injustiça e abuso de autoridade. Mariana passou a ser reconhecida como uma voz ativa na luta contra a discriminação, e sua história inspirou muitas outras. A joalheria Delacroix, que tentou minimizar o caso, sofreu grandes perdas. Clientes boicotaram a loja, e sua reputação nunca mais foi a mesma. Os policiais envolvidos foram demitidos e condenados, deixando claro que o abuso de poder teria consequências. Mas, para Mariana, a maior vitória não foi a punição dos culpados. Foi saber que sua voz ajudou a mudar vidas. Enquanto observava o escritório do projeto cheio de pessoas sendo atendidas por advogados voluntários, sentiu um orgulho imenso. Ricardo, ao seu lado, segurou sua mão e sorriu.
Eu disse que a justiça sempre vence. Ela assentiu, sentindo o peso das palavras. Sim, mas às vezes precisamos lutar por ela. E essa luta nunca mais terminaria. Quantas histórias como a de Mariana acontecem todos os dias e ninguém fica sabendo? Quantas pessoas já foram humilhadas sem motivo, sem poder se defender? Se você já viu ou passou por algo assim, compartilhe sua opinião nos comentários. Sua voz pode fazer a diferença. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. A justiça pode até demorar, mas um dia ela sempre chega. Uma noite fria e silenciosa envolvia a cidade de São Paulo. Sob um viaduto escuro e sujo, onde poucos ousavam passar, uma mulher negra, de aparência imponente, entre trapos e escombros, resistia a mais uma madrugada castigada. Uma viatura surgiu com faróis altos, iluminando cada canto do viaduto. 3 policiais desceram com passos firmes. Eles já tinham um alvo em mente. Sem testemunhas, sem câmeras, sem ninguém para interferir. Para eles, seria apenas mais uma noite de diversão às custas de quem não podia reagir. Ou pelo menos, era o que pensavam. Naquela noite, o destino cobrou seu preço, e a justiça que o sobrenome da moça traria viria de onde eles menos imaginavam. Não esqueça de se inscrever e comentar de que cidade você é. O inferno debaixo da ponte. A viatura chegou quase que flutuando sob o viaduto, bem devagar. E a única luz naquele canto esquecido da cidade passou a vir dos faróis altos que varriam o chão imundo. O ronco do motor e o estalo seco das portas se abrindo rasgaram o silêncio da madrugada. A mulher, sentada contra a pilastra de concreto, acompanhou com o olhar desconfiado. Seus olhos semicerrados, acostumados à escuridão, brilharam ao fitar a aproximação das silhuetas uniformizadas. O cansaço da fome e do frio já haviam tirado dela o medo há tempos, mas aquilo não era uma abordagem qualquer. O cheiro de urina e lixo impregnava o ar gelado da madrugada. O asfalto sob o viaduto estava molhado de sereno, refletindo os faróis altos da viatura que havia acabado de parar. Ninguém passava ali àquela hora. A porta da viatura abriu e os 3 policiais saíram, ajeitando os cintos, os coldres e as luvas. O mais velho do trio, soldado Diniz, deu um longo assovio, com um sorriso torto de quem já estava no controle da situação. O alvo deles estava ali. Vitória, uma mulher negra de pele marcada pela vida nas ruas, permanecia sentada sobre um pedaço de papelão, encolhida contra uma pilastra de concreto. Seu corpo tremia de frio, mas seus olhos não piscavam enquanto encaravam os homens fardados. Ela já sabia o que viria. Sempre sabia. Era sempre assim quando viam uma mulher sozinha na rua. Mas naquela noite seria pior. Ela viu o brilho diferente nos olhos deles. Diniz puxou a lanterna do cinto e apontou diretamente para o rosto dela, atrapalhando sua visão. Levanta. Agora. Vitória não respondeu de imediato. Apenas respirou fundo, juntando a pouca força que ainda restava, e ficou de pé. Seus joelhos estavam fracos, mas ela não queria parecer vulnerável. Ortiz, o mais jovem do grupo, riu baixo. O que foi? Já está assustada? Soldado Melo, o terceiro policial, chutou uma garrafa vazia para o lado e olhou em volta, como se analisasse o território. A gente já te viu por aqui antes. Sabe como essas coisas funcionam, né? Melhor cooperar. Diniz se aproximou ainda mais, encarando-a de cima a baixo. Você tem sorte. A gente não tá com pressa hoje. O riso dele era seco, carregado de malícia. Vitória não respondeu. Apenas manteve os punhos cerrados ao lado do corpo. Ela queria resistir, mas sabia que não tinha chance contra 3. Ortiz segurou o queixo dela com força, inclinando o rosto da mulher para o lado. Você tem cara de bandida. O que tá fazendo aqui, hein? Tá esperando o namorado sair da cadeia? Diniz girou os ombros, estalando o pescoço. Eu acho que ela é mulher daquele vagabundo que prendemos aqui perto da ponte mês passado, lembra? O que acha, Melo? O terceiro policial coçou o queixo, pensativo. Não sei. Para mim, ela tá escondendo alguma coisa. A gente devia revistar.
Vitória fechou os olhos por um segundo. Ela sabia que não se tratava de uma revista. O peito dela subia e descia lentamente, lutando contra o impulso de gritar. Mas não haveria grito que adiantasse. Não havia ninguém ali. E foi então que o inferno começou. O abuso, o escárnio, a humilhação. Vitória perdeu a noção de tempo. As risadas perversas deles ficaram gravadas na sua mente. As mãos que a empurravam contra a parede áspera. Os toques agressivos, desumanos, que deixavam marcas invisíveis, mas eternas. A sujeira no chão, o cheiro do suor deles, o som da própria respiração ficando cada vez mais curta. Ela chorou baixo. Não implorou. Só fechou os olhos e suportou. Até que, quando finalmente estavam satisfeitos, jogaram-na de volta ao chão como se fosse um pedaço de lixo. Vitória não se moveu. Seus olhos fixavam um ponto qualquer no asfalto molhado. Os 3 policiais riam, aliviando a tensão, como se aquilo tivesse sido apenas um jogo sujo, que ninguém nunca descobriria. E então veio o golpe final. A destruição de tudo que ela possuía. Ortiz, ainda rindo, chutou a caixa onde ela guardava suas poucas coisas. O conteúdo se espalhou pelo chão. Um cobertor sujo, uma escova de dente desgastada, um caderno pequeno, de capa azul, com páginas arrancadas. Melo pegou a mochila velha de Vitória e a virou de cabeça para baixo, despejando tudo no chão. O que temos aqui? Vamos ver se tem alguma coisa que presta. Diniz chutou os pertences espalhados. Que surpresa, não tem nada. Ortiz então abaixou-se e pegou um pequeno envelope plastificado. E isso aqui? Ele abriu. Era um documento. Ortiz leu o nome e parou. Seu sorriso morreu. Os outros 2 perceberam e se aproximaram. Melo franziu o senho ao ler. Mas Diniz, ao ver o nome completo, sentiu o estômago revirar. Vitória Alves Vasconcelos. Os 3 se entreolharam. O peso do sobrenome caiu sobre eles como um raio. Ninguém disse nada. Não ali. Diniz tomou o documento das mãos de Ortiz, enfiando-o de volta na mochila e jogando-a perto do corpo de Vitória. Vamos embora. A voz dele soou diferente, menos arrogante, mais cautelosa. Sem discutir, os 3 entraram na viatura e deram partida. Enquanto o carro acelerava e sumia na noite, o silêncio reinou dentro do veículo. Até que Ortiz, com a voz hesitante, quebrou o gelo. Será que a gente fez isso mesmo? Ninguém respondeu. Melo limpou a garganta inquieto. Se esse nome for o que eu tô pensando... Ortiz confirmou com a cabeça, nervoso. É exatamente o que você está pensando. Diniz permaneceu calado, o rosto pálido. O nome Vasconcelos ecoava em sua mente como um aviso de morte. Subtenente Raul Vasconcelos, um dos homens mais temidos do batalhão, um monstro dentro da corporação. E eles tinham acabado de destruir a filha dele. O silêncio dentro da viatura ficou sufocante. A ficha começava a cair. Eles não sabiam ainda como, mas algo dizia que aquela noite os condenaria para sempre. O sobrenome que amaldiçoou aqueles homens. O ronco do motor ecoava pelas ruas desertas. Os 3 policiais dentro da viatura estavam calados. O ar pesado como se o próprio destino estivesse prensando seus peitos contra os cintos de segurança. Ortiz limpou a garganta, visivelmente inquieto no banco do carona. Ele olhava para o retrovisor de tempos em tempos, como se esperasse ver algo ou alguém o seguindo. Diniz, sua voz saiu rouca, tensa. Você tem certeza que esse nome é igual ao do subtenente? Diniz apertou o volante com força. Seu rosto estava rígido, a mandíbula travada. Certeza absoluta, só muda o primeiro nome. Melo, sentado no banco de trás, soltou o ar pelo nariz, como se quisesse aliviar a pressão dentro do peito. Isso não pode ser real, cara. Aquela mulher ali... Ele sacudiu a cabeça, atordoado. Ela não pode ser filha do subtenente Vasconcelos. Diniz girou o volante, dobrando bruscamente uma esquina. A mente dele girava a 1000. Subtenente Raul Alves Vasconcelos. O nome sozinho era o suficiente para fazer qualquer policial de patente mais baixa sentir um calafrio subindo pela espinha. Vasconcelos não era qualquer um. Ele era uma lenda viva dentro da corporação.
Um homem que já havia enfrentado milicianos, matado traficantes perigosos, acabado com esquemas criminosos que envolviam até os próprios colegas fardados. Ele era um monstro na guerra contra o crime. Um monstro temido até mesmo dentro da polícia. E eles haviam acabado de destruir a filha dele. Diniz sentia os dedos das mãos ficarem dormentes no volante. Ortiz virou-se para Melo no banco de trás, com a expressão carregada. "O Vasconcelos tem filho?" Melo assentiu lentamente. Tinha. Pelo menos, sempre se comentou que ele teve uma filha há muitos anos, mas dizem que ele nunca conseguiu encontrar. Ortiz franziu o senho. "Como assim? Nunca conseguiu encontrar?" Diniz respondeu antes que Melo pudesse abrir a boca. "Ele teve essa filha com uma mulher que fugiu dele. Dizem que a mãe da garota era problemática, cheia de vício, envolvida com gente perigosa. Pegou a menina ainda pequena e desapareceu no mundo." Ortiz ficou em silêncio por um instante, absorvendo a informação. "Então ele não sabe que ela existe?" Melo deu de ombros. "Não sabemos, só sabemos que ele tentou encontrar essa menina por anos, mas parece que nunca conseguiu." Ortiz bufou. "Não é possível que isso caiu bem no nosso colo. Essa merda não pode ser real." Diniz passou a mão pelo rosto. "É real, e a gente tá enrolado, viu?" Os três ficaram em silêncio. A viatura continuava rodando sem destino pela cidade, os faróis iluminando ruas vazias e calçadas escuras. Ortiz voltou a olhar pelo retrovisor. "O que a gente faz?" Ninguém respondeu. Porque a resposta era óbvia, eles não podiam fazer nada. Eles não podiam apagar o que tinham feito. Não podiam apagar os risos. Não podiam apagar o abuso. Não podiam apagar o momento em que chutaram as coisas dela. Muito menos podiam apagar o instante em que o nome dela brilhou no documento. Vitória Alves Vasconcelos. A filha de um homem que os esmagaria sem piedade se descobrisse o que haviam feito. Diniz parou o carro no acostamento de uma avenida escura e desligou o motor. Os três ficaram ali, respirando pesadamente dentro do veículo silencioso, até que Melo finalmente quebrou o silêncio. "Se isso for descoberto, a gente está morto." Diniz fechou os olhos, sentindo um nó na garganta. Ortiz puxou o rádio da viatura com as mãos suando. "A gente precisa descobrir até onde isso pode ir." Ele então digitou algo no celular e buscou nos registros da polícia. O silêncio voltou. Só o som da respiração dos três dentro do carro, até que Ortiz finalmente encontrou o que buscava. A ficha de Raul Vasconcelos. As informações oficiais estavam todas ali, e na aba Familiares, algo que fez o sangue deles gelar. A confirmação que eles mais temiam estava diante deles. Ele tinha uma filha não registrada. Ortiz leu a tela, o coração batendo na garganta. Ele sabe que tem uma filha. Melo segurou a cabeça, sentindo a respiração acelerar. Mas e se ele acha que ela morreu? Ortiz rolou a tela até encontrar a informação que o fez soltar o celular no banco, como se tivesse levado um choque. Estado: desaparecida. Melo e Diniz olharam para a tela. O sistema apontava que Vitória estava desaparecida desde os 12 anos. Ninguém sabia o paradeiro dela, nem mesmo Vasconcelos. Ortiz virou-se lentamente para Diniz. Seus olhos estavam arregalados de medo. Se ele descobrir que ela está viva... Ninguém completou a frase, porque todos sabiam qual era o fim daquela história. Se Raul Vasconcelos descobrisse que sua filha estava viva e descobrisse o que eles haviam feito com ela, a vida dos três já estaria sentenciada. Diniz apertou o volante com as mãos tremendo. A gente nunca mais volta lá. Melo concordou com a cabeça. Ortiz ainda olhava pelo retrovisor. E se ela denunciar? Diniz virou-se para ele, os olhos injetados. Quem vai acreditar na palavra de uma mendiga contra 3 policiais? O silêncio voltou, mas dessa vez o medo era muito maior, porque todos ali sabiam que o maior perigo não era a palavra dela, era a possibilidade de um homem chamado Vasconcelos descobrir a verdade. A dor queimava, mas a raiva era maior. A madrugada se estendia sob o viaduto, e o silêncio era interrompido apenas pelo som distante dos carros na avenida. Vitória continuava ali, jogada no chão, com os olhos abertos, mas vazios. O frio rasgava sua pele, mas a dor que latejava por dentro
era muito pior. Ela não se movia, não chorava mais, porque as lágrimas tinham secado. Seus olhos miravam um ponto qualquer no concreto sujo. Um pedaço de vidro quebrado refletia a luz de um poste distante. Era isso que ela era agora? Um caco. Um pedaço descartado. Seu corpo estava dolorido, mas o que queimava mais era a humilhação. A mente dela girava. Por quê? Por que eles fizeram isso? Ela era só uma mulher sem casa, sem dinheiro, sem ninguém. Mas, para aqueles homens, ela não era uma pessoa. Era um alvo. Um saco de pancadas para o sadismo de policiais que achavam que podiam fazer o que quisessem. Seu estômago revirou. Não era a primeira vez que sofria abuso nas ruas, mas dessa vez foi diferente. Havia algo nos olhos deles, algo perverso, algo que fez o medo dela ser maior que o ódio, pelo menos naquele momento. Mas agora, o ódio estava crescendo. Ela cerrou os punhos, as unhas sujas cravando na palma da mão. Aquilo não podia ficar assim. Não dessa vez. Seus olhos varreram o chão, procurando seus pertences. A mochila estava rasgada, suas poucas roupas jogadas na lama. E então, entre os trapos sujos, ela viu o pequeno envelope plastificado, seu documento. Ela o pegou com os dedos trêmulos, apertando-o contra o peito. Os policiais tinham visto aquilo. Eles tinham lido, e naquele instante algo se acendeu em sua mente. O jeito como eles ficaram parados, o silêncio repentino, o olhar de choque antes de irem embora. Ela sabia que algo tinha acontecido ali, algo que fez aqueles homens sujos sentirem medo. Mas por quê? Vitória puxou o documento e encarou o nome dela. O sobrenome, Vasconcelos. Seu coração disparou. Seu pai. Ela mal lembrava dele. Só um vulto na memória de infância. A mãe dela, aquela mulher problemática, sempre falava dele com raiva, mas sem dar muitos detalhes. Só dizia que ele não prestava. Mas e se não fosse verdade? Se aqueles homens temeram o sobrenome dela, era porque ele era alguém importante, alguém perigoso, alguém poderoso. A respiração de Vitória ficou trêmula. Ela precisava entender. Ela precisava saber quem era esse homem. Mas antes, ela precisava de justiça. Ou pelo menos, de vingança. Vitória forçou o corpo dolorido a se levantar. Cada músculo gritava em protesto. Seus lábios estavam rachados, o rosto cortado por uma unha suja que um dos policiais arrastou contra sua pele. Seu corpo tremia, mas não de frio. Ela olhou para a cidade adormecida à sua frente e então decidiu. Ia até uma delegacia. Ia registrar uma queixa contra aqueles canalhas. Sabia que ninguém acreditaria nela. Sabia que poderiam até zombar dela. Mas isso não importava. Algo tinha causado medo neles. E ela ia descobrir o porquê. Vitória respirou fundo. Limpou o sangue da boca com as costas da mão e começou a caminhar. Seus passos eram lentos, mas cada passo era um passo rumo à guerra. A mulher que ninguém ouviria. Vitória caminhava pelas ruas desertas da madrugada, sentindo o peso da própria existência em cada passo. O corpo doía, a alma queimava. Mas o que mais incomodava era a certeza de que, ao chegar à delegacia, ninguém se importaria. Ela conhecia bem o sistema. Sabia como as coisas funcionavam para quem, como ela, não valia nada para a sociedade. Uma moradora de rua, sem provas, sem testemunhas. Quem acreditaria? Os próprios policiais eram o inimigo. Mas ela foi mesmo assim. Não porque esperava justiça, mas porque queria ver o que aconteceria. Para a gente ver como Deus é, algo dentro dela dizia que aquele acontecimento não foi à toa. A chegada na delegacia. A fachada da delegacia do centro se erguia diante dela com suas portas de vidro sujas e um letreiro meio apagado. Havia poucas viaturas ali e os policiais que estavam na recepção pareciam mais interessados em seus cafés do que na mulher que entrava mancando. Vitória atravessou o salão com passos lentos. Sentia os olhares caírem sobre ela como lâminas invisíveis. Um misto de desprezo e irritação. Moradores de rua
não eram bem-vindos em lugar algum. Mas ela não se intimidou. Aproximou-se do balcão e encarou o atendente. Um policial barrigudo, de rosto marcado pelo tempo, que mal levantou os olhos da papelada em sua frente. "O que foi?" resmungou sem paciência. Vitória respirou fundo. "Eu quero registrar uma queixa." O policial soltou um riso nasalado e enfim levantou os olhos. Ele viu seu estado, os olhos inchados, o rosto com marcas visíveis, as roupas rasgadas e sujas, e não precisou de mais nada para decidir que aquilo não valia seu tempo. "Uma queixa?" Ele riu. "E contra quem seria?" Vitória não vacilou. 3 policiais militares. O riso do homem morreu na mesma hora. O ambiente pareceu murchar. Os outros policiais que antes ignoravam sua presença, agora prestavam atenção. O atendente esfregou o rosto, respirando fundo antes de cruzar os braços. "Moça, você tem certeza que quer perder seu tempo?" Ela não respondeu. Apenas tirou o documento do bolso e o colocou sobre o balcão. A ficha do atendente mudou na hora. Seus olhos fixaram no sobrenome. A expressão de desprezo desapareceu. Vitória viu os dedos dele apertarem os braços da cadeira. Um suor frio começou a se formar em sua testa. E então ele não sabia o que fazer, porque aquele nome carregava um peso, porque aquele nome não deveria estar ali, na boca de uma mulher que morava na rua. E ele sabia que, se não tomasse cuidado, alguém muito maior que ele poderia aparecer. Vitória percebeu o nervosismo e sorriu por dentro. O atendente desviou o olhar e pigarreou. Pegou um formulário e começou a preenchê-lo, mas hesitava a cada palavra. Outros policiais observavam de longe. E então um deles se aproximou, disfarçando a pressa. "Algum problema?" perguntou ao atendente, que ainda segurava o documento dela. Vitória cruzou os braços. "Eu quero registrar uma denúncia contra 3 policiais militares." O recém-chegado trocou um olhar rápido com o atendente, e então sussurrou algo. Vitória não ouviu, mas sentiu o medo, porque no minuto seguinte o atendente fechou o formulário. "Olha, é melhor você ir para casa. Isso aqui não vai dar em nada." Vitória piscou devagar. "Eu não tenho casa." Ele suspirou. "Então é melhor ainda para você esquecer isso." Vitória não se mexeu. O policial ao lado se inclinou sobre o balcão e falou baixo. "Moça, esquece isso. Vai te dar problema." E naquele instante, ela soube. O medo que sentiu sob aquele viaduto estava de volta. Mas não era só dela. Eles também estavam com medo. E aquilo mudava tudo. A voz quase foi calada. O silêncio dentro da delegacia pesava como uma sentença invisível. Vitória mantinha os olhos fixos no atendente, esperando que ele mudasse de ideia. Mas ele não mudaria. Ele não podia. O outro policial ao lado tentava disfarçar o incômodo, mas estava claro como o dia. Eles não registrariam nada. Vitória cruzou os braços, sentindo o próprio sangue ferver. Sua voz saiu baixa, carregada de raiva contida. 3 policiais me espancaram, reviraram minhas coisas, me humilharam, e vocês não vai fazer nada? O atendente desviou o olhar. Sem provas, não há crime. Vitória cerrou os punhos. Sem provas, repetiu, sentindo os dentes rangerem. Os policiais se entreolharam, como se estivessem lidando com um problema que queriam que desaparecesse. Olha, moça, o atendente suspirou. O que aconteceu com você é triste, mas você não tem testemunhas, não tem imagens, não tem nada. Sua palavra contra de 3 policiais é quase que nada. Vitória deu um passo para frente. Eu tenho um nome. O silêncio foi brutal. Ela sentiu a tensão dos dois. E então, o atendente fechou o formulário de vez. Não importa. É melhor você ir para casa. Vitória riu pelo nariz. Já disse, eu não tenho casa. O atendente a encarou por um segundo e, sem dizer mais nada, empurrou seu documento de volta pelo balcão. A mensagem era clara. Ela não era ninguém ali. Vitória não gritou. Não implorou mais. Ela apenas pegou seu documento, enfiou no bolso e saiu dali. Os policiais só relaxaram quando ela passou pela porta. A raiva queimava dentro dela enquanto caminhava pela cidade.
Os rostos daqueles policiais ainda estavam vivos em sua mente. As risadas, os empurrões, a humilhação. Mas agora ela sabia que aquilo ia além. Eles estavam com medo de alguma coisa. E se ela querer registrar a queixa causava medo, ela usaria isso. Ela não desistiria. Foi assim que decidiu ir para outro lugar. Ela sabia onde. Caminhou durante a noite toda sem rumo, tentando manter a cabeça fria, até que o sol começou a nascer. E quando os primeiros raios tocaram a cidade, ela chegou. A delegacia da mulher. O prédio se erguia diante dela, com suas cores suaves e um brasão oficial estampado na fachada. A delegacia da mulher lhe ouviria. Vitória respirou fundo antes de entrar. Dessa vez, não seria mandada embora. Não ali. Ela atravessou o salão iluminado, sentindo o cheiro de café e o murmúrio das funcionárias começando o expediente. Não demorou muito para uma atendente se aproximar. Uma mulher de uniforme azul claro e um olhar experiente. Ela analisou Vitória de cima a baixo e franziu a testa. "Você está bem?" Vitória não sorriu. "Nem um pouco. Quero registrar uma queixa." A atendente assentiu, puxando um formulário. "Contra seu marido?" Vitória segurou o ar nos pulmões. E então, disse sem hesitar, 3 policiais militares. A atendente levantou os olhos na mesma hora. Mas diferente da outra delegacia, dessa vez, ninguém riu. Dessa vez, ninguém mandou ela embora. Dessa vez, ela foi ouvida. E com o interesse das policiais, o início da caçada. O silêncio da sala de atendimento era diferente. Dessa vez não era de descaso, era de atenção. A escrivã anotava cada palavra dita por Vitória, sem interromper, sem expressões céticas ou olhares de desdém. Ela apenas ouvia, e Vitória falava. Falava tudo. Cada detalhe, cada agressão, cada golpe desferido contra seu corpo. O tempo parecia parado ali dentro. Até que, por fim, a escrivã pousou a caneta sobre o formulário e respirou fundo. "Vamos encaminhá-la ao IML. Você precisa passar pelo exame de corpo de delito." Vitória assentiu lentamente. Ela já esperava por isso. O abuso que sofreu não deixaria provas óbvias, mas as agressões físicas, essas ficariam. O inchaço no rosto, os hematomas nos braços e nas costelas, as marcas dos golpes que eles se deram ao luxo de não esconder. E agora, aquilo seria registrado. Um exame que provaria tudo. A viatura da delegacia da mulher a levou diretamente para o Instituto Médico Legal. O local, frio e silencioso, tinha um cheiro de desinfetante forte e corredores amplos. Uma médica legista a atendeu, acompanhada de uma perita que registrava tudo. "Vamos ser rápidas, ok?" disse a médica com um tom de voz cuidadoso. "Eu sei que você já passou por coisa demais." Vitória não disse nada, apenas tirou sua roupa quando pediram, deixando que examinassem seus ferimentos. A médica tocou levemente um dos hematomas na lateral do abdômen e Vitória prendeu a respiração. A dor ainda estava ali. "Isso foi um soco?" perguntou a médica, analisando o formato da lesão. Vitória assentiu, olhando para um ponto fixo na parede. O lápis da perita correu sobre o papel. "A perna esquerda também está com hematomas internos", observou a médica, testando a resposta muscular de Vitória. "Você sente dor ao pisar?" "Sinto", Vitória murmurou. A perita fez mais anotações. Cada detalhe estava sendo registrado. Cada marca provava que ela não estava mentindo. Por mais que os policiais acreditassem que poderiam se livrar daquilo, eles estavam errados. O exame não demorou muito. Assim que o laudo foi assinado, Vitória foi levada de volta à delegacia da mulher. Dessa vez, havia uma movimentação maior. A escrivã, que a atendeu mais cedo, conversava com outra policial civil, que parecia já estar ciente do caso. Quando Vitória entrou, a policial se aproximou. "Vitória, certo?" perguntou, olhando-a nos olhos. "Sim." A mulher cruzou os braços. "Eu sou a investigadora Raquel. Seu caso vai ser tratado por nós com muita atenção, mas nós precisamos de uma coisa essencial." Vitória permaneceu em silêncio, esperando. "Precisamos identificar os policiais que te atacaram." Vitória sentiu um arrepio na nuca. Ela não sabia os nomes deles, mas lembrava dos rostos.
lembrava de cada um deles. A investigadora apontou para um computador sobre a mesa. Vamos rodar o sistema. Quero que você veja algumas imagens. Vitória respirou fundo. Seus algozes achavam que ela não poderia reagir. Mas ali estava ela, sentada diante de um computador, pronta para identificá-los. A caçada tinha começado. A identificação que mudaria tudo. A tela do computador carregava lentamente, preenchendo-se com fotos e fichas de policiais. Cada rosto, cada uniforme, cada distintivo. Vitória sentia seu coração acelerar. Seus olhos varriam as imagens, uma por uma. E então, depois de horas rodando as fotos de todos os policiais da região inteira, lá estavam eles, os três. Ela reconheceria aqueles rostos em qualquer lugar. Os olhos frios de Diniz, o sorriso sujo de Ortiz, a expressão cínica de Melo. Ela estremeceu. A delegada, sentada ao lado dela, não precisou de mais do que segundos para perceber a reação. São esses, não são? Vitória respirou fundo sem desviar o olhar. Sim. A delegada girou o monitor levemente para a escrivã, que começou a digitar rapidamente. A investigadora Raquel, que estava ali desde o início, inclinou-se sobre a mesa e estreitou os olhos. Soldado Diniz, Soldado Ortiz, Soldado Melo. Ela recitou os nomes um a um, antes de soltar um longo suspiro. Os três pertencem ao 8º Batalhão. O silêncio caiu na sala. A delegada cruzou os braços. Vamos notificá-los imediatamente. Ela pegou o telefone e discou rapidamente. Vitória observava em silêncio. Era estranho. Por tanto tempo, ela se sentiu impotente. Mas agora ela estava ali. E aquelas 3 pragas iriam pagar. O batalhão recebe a notícia e o pânico começa. Do outro lado da cidade, dentro do 8º Batalhão da Polícia Militar, o telefone tocou. O atendente, um sargento de plantão, atendeu sem pressa. 8º Batalhão, Sargento Nogueira. Do outro lado da linha, a voz da delegada soou firme. Aqui é a delegada Andréa, da Delegacia da Mulher da Zona Central. Temos uma denúncia grave envolvendo 3 dos seus soldados. O sargento imediatamente se ajeitou na cadeira. Quais os nomes? O silêncio antes da resposta fez a tensão aumentar. Vou enviar a comunicação formalmente agora, mas posso adiantar. Todos 3 soldados, Diniz, Ortiz e Melo. O impacto foi instantâneo. O sargento arregalou os olhos. O telefone quase escorregou de sua mão. Como é que é? A delegada repetiu os nomes, e dessa vez ele sentiu um frio na espinha. Ele conhecia muito bem aqueles 3. Sabia que eram sujos. Sabia que adoravam abordar moradores de rua, principalmente mulheres. Mas se estavam sendo denunciados, se estavam nas mãos da Delegacia da Mulher, era questão de tempo até essa história explodir. E se explodisse, o subtenente Vasconcelos ficaria sabendo. O sargento engoliu em seco. Eu vou informar o comandante agora mesmo. Ele desligou o telefone com pressa e saiu em disparada pelo corredor. No alojamento, Diniz, Ortiz e Melo estavam jogando conversa fora, quando o sargento entrou feito um furacão. Levanta! Agora! Os 3 se entreolharam. Ortiz riu. Que foi, sargento? Alguma novidade? Calados! A voz firme do sargento cortou o ar como um golpe. O clima mudou instantaneamente. O sargento deu um passo à frente e jogou um papel sobre a mesa. Isso acabou de chegar da Delegacia da Mulher. Os 3 olharam o papel e sentiram o chão sumir. Ali, em letras frias e formais, estava tudo. A denúncia, o exame de corpo de delito, a descrição do que eles fizeram. E no fim da página, o nome dela, Vitória Alves Vasconcelos. Vasconcelos, Vasconcelos. O sobrenome martelou na mente dos 3 como um tiro a queima-roupa. Ortiz piscou várias vezes. Melo passou a mão na testa, que começava a suar frio. Diniz simplesmente empalideceu. O sargento não precisou dizer mais nada. Os 3 já sabiam. Eles mexeram com a filha de um homem que poderia destruí-los sem levantar um dedo. Subtenente Raul Vasconcelos. Temido, respeitado e completamente implacável.
Se ele sonhasse com isso tudo, não tem palavras que descreva. O silêncio dentro da sala virou pânico. Isso não pode chegar nele, Ortiz murmurou. Ele não pode descobrir. Melo completou, a voz tremendo. Diniz esfregou as mãos no rosto. Se Vasconcelos descobrisse, eles estavam mortos. Mas o problema era: como impedir que isso chegasse até ele? O preço a ser pago. A notícia se espalhou como um incêndio. Os corredores do batalhão estavam um caos. Os oficiais falavam em tons baixos, olhares tensos, inquietos. A denúncia tinha sido oficializada. Os soldados Diniz, Ortiz e Melo estavam formalmente notificados. O comandante, por mais que quisesse encobrir, não podia ignorar. Era impossível. A situação se agravava a cada minuto. E então, o inevitável aconteceu. O subtenente Vasconcelos descobre a verdade. Subtenente Raul Vasconcelos estava em sua sala terminando um relatório quando um sargento entrou com o rosto branco como um papel. Senhor, precisamos conversar, agora. Vasconcelos ergueu os olhos. Do que se trata? O sargento hesitou por um segundo. Uma denúncia contra 3 soldados do batalhão. Que soldados? Diniz, Ortiz e Melo. Vasconcelos franziu a testa. E qual a acusação? O sargento engoliu seco. Violência contra uma mulher em situação de rua. Vasconcelos sentiu o sangue gelar. O desconforto bateu forte no peito. Ele odiava esse tipo de sujeira dentro da corporação. Qual o nome da vítima? Perguntou, com a voz firme. O sargento entregou o papel. Vasconcelos pegou sem pressa. Mas assim que seus olhos bateram no nome, seu coração parou. Vitória Alves Vasconcelos. O mundo pareceu se contrair ao redor dele. O nome Vasconcelos. O mesmo nome dele. Não era comum. Não era coincidência. Seu peito subiu e desceu com força. Ele olhou para o sargento, que observava com uma expressão cautelosa. Eu preciso sair. O sargento hesitou. Senhor, talvez não seja... Mas Vasconcelos não ouviu. Ele já estava pegando as chaves da viatura. A verdade na delegacia da mulher. Quando Vasconcelos chegou à delegacia da mulher, a delegada Andréa o recebeu com um olhar surpreso. Ele não precisava explicar nada. O nome no documento já dizia tudo. Eu preciso vê-la. A delegada cruzou os braços. Subtenente, eu sei quem você é. Sei que é um homem correto. Mas preciso perguntar, qual o seu interesse na vítima? Vasconcelos engoliu em seco. Não sabia como dizer. Como explicar que aquela mulher brutalizada, humilhada, jogada na sarjeta, poderia ser sua filha? Ele respirou fundo. Ela pode ser minha filha. A delegada arregalou os olhos. Como assim? Eu tenho uma filha. A mãe dela me afastou e sumiu com a menina. E agora? Pode ser que eu tenha encontrado e eu... Vasconcelos baixou os olhos. Eu preciso ter certeza. A delegada ficou em silêncio por um momento. Então, assentiu. Me acompanhe. O encontro de pai e filha. Vitória estava sentada em um dos pequenos alojamentos do abrigo, ainda sem saber o que fazer. Foi quando a porta se abriu e um homem alto, fardado, de olhar intenso, entrou. Ela franziu a testa. Viu o uniforme. Viu a postura rígida. Seu primeiro instinto foi medo. Mas então, seus olhos caíram no nome bordado no peito dele. Vasconcelos. Seus pulmões pareceram travar. Ela piscou algumas vezes. O homem deu um passo à frente. Vitória. Ela não sabia como reagir. Os olhos dele tinham um brilho estranho. Não era piedade. Não era compaixão. Era dor. Era culpa. Era um olhar que dizia: eu deveria ter estado aqui antes. E então, o chão sumiu para os dois. Ela chorou primeiro. Ele segurou firme para não cair no pranto também. Mas quando se abraçaram, não houve palavras que precisassem ser ditas. Ele a segurou como se pudesse protegê-la de todo o mal do mundo. E Vitória permitiu ser protegida pela primeira vez na vida. Mas naquele abraço, Vasconcelos já sabia o que faria. Ele a olhou nos olhos. Me conta tudo. Vitória respirou fundo.
e contou cada detalhe, cada atrocidade, cada momento do inferno debaixo do viaduto. Quando terminou, o rosto de Vasconcelos era uma máscara de ódio contido. Mas ele não disse nada, não prometeu vingança. Não gritou, ele apenas deu um beijo na testa da filha. Descansa, eu volto para te buscar amanhã. Você tem uma nova vida agora. E saiu. Vitória não sabia, mas a noite não terminaria sem sangue. A execução dos 3. O silêncio da noite foi quebrado apenas pelo som da vibração do celular. Do outro lado da linha, um dos soldados do batalhão atendeu surpreso. Subtenente? Tá tudo bem? Vasconcelos respirou fundo, a voz firme e fria. Onde estão Diniz, Ortiz e Melo? O soldado hesitou. Estão de plantão, senhor. Estão na zona sul, perto do terminal. A localização exata. O soldado estranhou a pergunta, mas não ousou negar a informação. Olhou pelo rádio da viatura e conferiu a localização. Estão patrulhando próximo à Estrada Velha. Certo. A voz de Vasconcelos saiu baixa, calculada, e desligou. Seus olhos brilhavam com uma determinação sombria. A noite iria cobrar o que era devido. O julgamento na escuridão. Diniz, Ortiz e Melo não sabiam que estavam sendo caçados. Na viatura patrulhavam lentamente uma avenida deserta, acreditando que a poeira estava baixando. Isso vai morrer no batalhão, Diniz disse, forçando um sorriso. Ortiz não parecia convencido. Se fosse qualquer outra mulher, sim. Mas você sabe o peso do nome dela. Melo franziu a testa. Vasconcelos, esse nome me dá um arrepio. Os 3 ficaram em silêncio por alguns segundos, até que o rádio da viatura chiou. Viatura 104, desloquem-se até a Estrada Velha. Ordem direta do comando. Diniz franziu a testa. O que é isso agora? Ortiz pegou o rádio. Aqui é a 104. Confirma a solicitação? A resposta veio direta, sem hesitação. Ordem do subtenente. O carro ficou em silêncio. Os 3 soldados se entreolharam. Um nó se formou no estômago de cada um deles. Eles sabiam. Sem discutir, não tinha o que fazer. Deram meia volta e seguiram na direção da Estrada Velha. As ruas estavam vazias. O breu da madrugada era um manto de mistério. E quando finalmente chegaram ao local, viram a silhueta dele, parado no meio da estrada, esperando a sentença final. Vasconcelos não se moveu quando as luzes da viatura iluminaram seu rosto. Seu olhar era de aço. Os 3 soldados sentiram um arrepio na espinha. Diniz tentou manter a postura. Senhor, o que está acontecendo? Ortiz olhou de relance para o colega. A gente pode esclarecer qualquer coisa. Melo já sabia que não havia saída, e foi o primeiro a puxar a arma. Mas Vasconcelos já esperava por isso. O primeiro tiro explodiu no peito de Melo, jogando-o contra a porta da viatura. Ortiz tentou correr para o outro lado do carro, mas não conseguiu dar 2 passos. Um tiro seco acertou sua coluna, derrubando-o no asfalto frio. Diniz ficou sozinho, encurralado, tremendo. Senhor, não precisa ser assim. Vasconcelos caminhou devagar até ele com a arma baixada, mas pronta. Você achou que isso ficaria de graça? Diniz gaguejou. Eu tenho família. O subtenente parou a poucos centímetros dele. A respiração de Diniz estava descontrolada. Vitória também tem família. Eu. E o último disparo ecoou na noite. Diniz caiu para trás, imóvel. O silêncio voltou a reinar. Vasconcelos olhou para os corpos no chão. Sem pressa, guardou a arma, deu meia volta e desapareceu na escuridão. Novo futuro. Vitória nunca soube o que aconteceu naquela noite. Mas no dia seguinte a notícia correu pela cidade. 3 soldados foram encontrados mortos. Execução. Sem testemunhas, sem rastros, sem justiça oficial. Apenas o inevitável acerto de contas. E por algum motivo Vitória dormiu em paz pela primeira vez em anos. Talvez porque sentiu que, de alguma forma, o destino fez justiça por ela. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Agora me conta, o que você teria feito no lugar de Vitória? Deixe seu like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. O conteúdo é fictício
e não reflete a realidade ou incentiva comportamentos negativos.